A Volkswagen apresenta em agosto de 2020 as novas versões híbridas e híbridas plug-in eletrificadas do novo Golf de 8ª geração. A montadora está apresentando o modelo em 3 versões, é o Golf ETSI, é um híbrido, e 2 versões híbridas plug-in, o e-Hybrid e o novo GTE. Essas 2 últimas versões, o e-Hybrid e o GTE, muito provavelmente serão vendidas no Brasil a partir de 2021, então nós mostraremos todas essas configurações em detalhes neste vídeo, mas antes eu gostaria de pedir para quem está assistindo que dê um like nesse vídeo, que nos ajuda bastante a ampliar a divulgação deste trabalho. Além disso, caso você não seja inscrito no canal, eu peço que se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todas as novidades do setor automotivo. Então, vamos começar a apresentação desse vídeo pela grande novidade que a Volkswagen está apresentando agora em agosto de 2020, que é exatamente essa versão que está sendo mostrado nas imagens, que é o novo Golf e-Hybrid. Então, uma configuração híbrida plug-in. Por ser híbrida plug-in, ela permite que você recarregue o seu Golf em uma tomada convencional ou em sistemas de carga rápida. Isso é permitido por meio de uma abertura no paralama dianteiro, por meio do qual você coloca uma conexão elétrica e faz o recarregamento da bateria, que também teve uma ampliação em termos de carga, é uma bateria de 13 kWh. Então, esse novo Golf e-Hybrid, ele não tem uma conformação esportiva. Lembrando que o Golf GTE, que nós mostraremos nesse vídeo, aí é uma configuração híbrida do Golf GTI, inclusive tem a mesma potência. Esse aí é uma configuração convencional e ela tem como prioridade o consumo e a ampliação da autonomia. Então, esse modelo, esse novo Golf e-Hybrid, ele tem uma nova bateria de 13 kWh, teve uma ampliação de mais de 50% em relação ao Golf GTE. Ele tem essa abertura que permite você fazer a conexão por meio de um cabo específico ou em uma tomada convencional, e aí você tem uma carga numa tomada convencional em torno de 4 horas e em carregadores rápidos até em menos de 1 hora você tem uma recarga completa da bateria, que permite uma autonomia em torno de 80 km, em uma autonomia exclusivamente elétrica. Porém, esse modelo é um e-Hybrid, então ele é um modelo híbrido plug-in. Ele conta também com um motor 1.4 turbo, então ele tem essa associação, um motor térmico convencional 1.4 turbo associado com um motor elétrico e essa bateria de alta capacidade. A autonomia total desse novo modelo passou para 870 km. Teve uma ampliação de até 70 km em relação à do Golf GTE. E o consumo médio combinado chegou a 83 km por litro. Então, numa configuração média de consumo, chega aí a 83 km por litro. Uma configuração super interessante, o novo Golf nessa configuração e-Hybrid, porque ele tem como prioridade melhorar a autonomia. Então ele tem uma autonomia elétrica de 80 km. Para a gente, efeito de comparação, o Golf GTE, que adotava um propulsor muito parecido com esse, tinha uma autonomia elétrica em torno de 50 km. Então esse aí teve uma ampliação de mais de 50% em termos de autonomia exclusivamente elétrica. Esse modelo está sendo lançado no mercado europeu em torno de 33, 34 mil euros. Se a gente fizer uma conversão sem imposto de importação, ele chegaria ao Brasil em torno de 250 mil reais, já que essa configuração é vendida exclusivamente na versão Style. É uma versão bastante sofisticada, vem sempre com uma transmissão automática DSG, tem um acabamento interno muito sofisticado, um painel aí totalmente revestido em couro, uma nova central de informação e entretenimento compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, vem também com esse novo cluster de instrumentos digitais, piloto automático adaptativo, então uma série de recursos que justificaria esse preço em torno de 250 mil reais no mercado brasileiro, porque ele chegaria sem imposto de importação. Esse novo Golf de 8ª geração, ele teve uma ampliação em termos de capacidade de porta-malas, passou para cerca de 385 litros. Nessa configuração e-Hybrid, ele também tem um acabamento interno da configuração top de linha, bancos mais anatômicos, revestimentos bem mais sofisticados e também tem o painel digital por meio do qual você pode colocar, inclusive,
o mapa do sistema de navegação no seu Golf. Então, esse modelo, caso venha para o Brasil, muito provavelmente ele chegará em 2021, chegará com preço aí em torno de R$250 mil, é a nossa estimativa, não é nenhuma informação oficial da Volkswagen do Brasil, não há informação nem de que esse Golf virá ao mercado brasileiro, nem em relação a preço, são estimativas. Uma outra versão que provavelmente virá também para o Brasil e seria a versão top de linha, seria exatamente esse que nós estamos mostrando nas imagens agora, que é o novo Golf GTE de 8ª geração. Qual a diferença desse modelo em relação ao e-Hybrid? Esse é basicamente o Golf GTI em configuração híbrida. Ele tem agora 245 cavalos, enquanto o e-Hybrid tem apenas 204 cavalos, o novo Golf GTE agora ele tem 245 cavalos, mesma potência do novo Golf GTI de 8ª geração. Esse modelo ele tem um consumo um pouquinho menor, então a autonomia elétrica dele é em torno de 62 km, porque ele é um pouco mais potente, tem também um motor elétrico mais potente, com mais torque, com isso você consegue ter mais desempenho, mais performance, porém ele acaba tendo aí em torno de uma autonomia em torno de 20 a 18 quilômetros em autonomia elétrica menor. Mesmo assim, ele ficou muito mais econômico em relação ao Golf GTE, que é atualmente vendido no Brasil, que é o modelo de 7ª geração. Ele sendo uma versão híbrida plug-in, ele permite que você faça a recarga por meio de um sistema de carregamento rápido ou até mesmo por meio da sua tomada de 220 volts ou por meio de um carregador específico de 11 kW instalado na sua casa, que por meio do qual você conseguirá a sua carga total dessa bateria também de 13 kWh em torno de 1 hora. Numa tomada convencional de 220 volts e 20 amperes, você teria a carga total dessa bateria em torno de 4 a 5 horas. É uma configuração bastante interessante porque ela combina aí uma performance esportivo e no mercado europeu isso aí tem um preço em torno de 39 mil euros, ou seja, se a gente fizer uma conversão livre em termos de euro-dólar no câmbio de agosto de 2020, esse carro chegaria ao Brasil em torno de 270 mil reais. Lembrando que todos esses valores que nós estamos trazendo são valores estimados, não há nenhuma informação oficial da Volkswagen do Brasil que esse carro virá ao Brasil, mas muito provavelmente virá, porque como nós já vimos em entrevistas dos CEOs e executivos da Volkswagen do Brasil, o Golf, ele é um modelo que representa a Volkswagen, ele é um embaixador das tecnologias da Volkswagen em âmbito mundial, então a Volkswagen sempre coloca esse carro em todos os mercados. E aí o interior do novo Golf GTE de 8ª geração, ele traz aí todos esses detalhes em azul, lembrando que todas essas configurações híbridas e híbridas plug-in versões eletrificadas, eles trazem alguns detalhes adicionais em termos de azul, enquanto que o Golf GTI tem alguns detalhes em vermelho, o GTE, que também é uma versão esportiva, traz costuras em azul, dando essa conotação de mais sustentabilidade ambiental. Então, essa versão, o Golf GTE, nessa linha 2021, traz também todas essas novidades, né? A abertura do porta-malas, um freio de mão de ajuste eletrônico, traz um novo volante, uma nova configuração de central de informação e entretenimento, piloto automático adaptativo e essa versão, evidentemente, com os bancos mais esportivos ou com formação tartan, e a gente pode observar que tem aí os revestimentos específicos e também os apoios de cabeça integrados. Essa configuração do Golf GTI, então, com 245 cavalos, a Volkswagen ainda não divulgou exatamente o nível de performance, mas deve ser muito similar ao do novo Golf GTI de 8ª geração, ou seja, 0 a 100 menos de 7 segundos. Uma velocidade máxima desse modelo é limitada em torno de 225 km por hora. É a única questão que ele fica um pouco inferiorizado em relação ao Golf GTI, que tem uma velocidade máxima limitada eletronicamente na configuração de 8ª geração, em torno de 250 km por hora. Esse modelo, por ser uma versão híbrida elétrica, também com 245 cavalos, mesmo nível de aceleração, porém, ele tem uma velocidade máxima em torno de 25 km por hora, inferior em relação ao Golf GTI. Porém, uma configuração muito esportiva, tem 3 modos de condução, tem um modo híbrido, um modo
Hybrid que ele maximiza a eficiência e tem o modo GTE, por meio do qual você tem a máxima potência. Ele conjuga tanto o motor a combustão quanto o motor elétrico para dar a máxima potência disponível para esse sistema de propulsão. Então o novo Golf GTE, nessa 8ª geração, a gente pode observar, ele é baseado na mesma plataforma MQB, então ele tem o mesmo 2,63 m de entre-eixos. Tem aí uma dianteira um pouco diferenciada, esse modelo aí com um motor 1.4 turbo, porém associado com motores elétricos combinados 245 cavalos, sempre associado com uma transmissão automática de dupla embreagem e 7 velocidades. Tem uma série de características esportivas, ele é basicamente idêntico em termos estéticos ao Golf GTI de 8ª geração. E essa também é uma nova configuração, esse é o chamado Golf ETSI, ele está sendo lançado no mercado europeu, mas acredito que essa versão não virá ao Brasil. Essa configuração ela é uma híbrida, mas é uma híbrida moderada. Essa configuração está sendo lançada em duas versões, 1.0 TSI e também um motor 1.5 TSI. 1.0 TSI com um torno de 110 cavalos e a 1.5 TSI com um torno de 150 cavalos. Por conta que essa configuração ela não é uma versão híbrida plug-in, ela não permite o carregamento externo. Ela conta aí com um novo sistema elétrico de 48 volts, então ela funciona mais ou menos como o Corolla híbrido, ou seja, é uma configuração auto-recarregável. Ela tem uma bateria um pouco menor, então ela utiliza o sistema elétrico que fica integrado ao motor de partida para ampliar, para melhorar a eficiência e você oferecer um melhor consumo de combustível. Então é uma configuração que, por que eu acredito que não virá ao Brasil? E vocês estão vendo ETSI. Por conta que nós consideramos que o Golf deve vir ao Brasil nas configurações híbridas por conta de tributação. A gente sabe que o Golf de 8ª geração, ele será fabricado única e exclusivamente na Alemanha, não será mais fabricado no México e talvez na China, mas tanto na Alemanha quanto na China, ele viria para o Brasil nas configurações convencionais e na ETSI também, com um imposto de importação em torno de 35%, tornando esse seu preço basicamente incompatível com a realidade no mercado no qual ele se insere. Então, a Volkswagen muito provavelmente, assim como todas as demais empresas, elas estão privilegiando trazer versões híbridas e híbridas plug-in, por conta de uma facilidade da legislação tributária brasileira que isenta de imposto de importação esses carros híbridos e híbridos plug-in. Então, o Golf, o e-Hybrid, que nós mostramos no começo, que é a versão amarela metálica, e o GTE, eles chegariam ao Brasil sem imposto de importação, ou seja, com preço aí para o e-Hybrid em torno de R$250 mil e para o GTE em torno de R$270 mil. Preços estimados, não há nenhuma informação oficial da Volks. Por que chegariam nesses preços? Sabendo que o Golf GTE de 7ª geração, ele era vendido no Brasil aí com preço em torno de R$200 mil, por conta da valorização do euro, do dólar, frente ao real, que aconteceu no mercado brasileiro desde o começo de 2020. A gente passou aí de $1 em torno de 4 para em torno de 5,5 e de €1 aí passou para quase R$7. Então isso evidentemente impacta nos preços, por isso que haverá essa ampliação em termos de preços, mas mesmo assim em torno de R$270 mil para a versão GTE, bastante mais sofisticada, e para a versão e-Hybrid em torno de R$250 mil, que já viria com essa autonomia ampliada em torno de 80 km, uma autonomia totalmente elétrica, ou seja, para quem roda menos de 80 km por dia, uma configuração e-Hybrid, basicamente você nunca mais terá que visitar um posto de gasolina. Para quem roda mais do que isso, evidentemente, haverá o motor a gasolina, você coloca a sua gasolina convencional e terá uma autonomia total híbrida e a gasolina em torno de 870 km. E o Golf GTE, por uma configuração esportiva com a mesma potência do Golf GTI, também pelo fato de ser híbrido, traria essa facilidade de não imposto de importação. Então, as versões que devem chegar ao mercado brasileiro serão efetivamente a e-Hybrid e também a versão convencional GTE. Então é isso, novos Golf e-Hybrid, ETSI e e-GTE, dos quais o e-Hybrid e o GTE deverão vir ao Brasil a partir de 2021.